Sejam bem-vindos. Neste momento vamos estudar, nos deter em continuidade, 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 1 a 6, lançando luz nas trevas. Vamos lá? Vamos ao texto sagrado. Diz assim: por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos à consciência de todos na presença de Deus. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês por causa de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O texto. Anteriormente, Paulo fez um contraste entre a antiga e a nova aliança. O que ele tinha em mente? Por que ele fez esse contraste? O poder restaurador da luz do Evangelho. É isso que ele quer mostrar. Pois o seu ministério era cristocêntrico. Não era baseado em obras, mas ele tinha em mente revelar a Cristo. Em João, capítulo 1, versículos 1 a 5, o evangelista, falando sobre a criação, o princípio, ele revela que Cristo é a luz dos homens, a luz do evangelho. E ela resplandece, a luz do evangelho, sobre as trevas. Ele fala sobre o verbo de Deus, a palavra que participou da criação e promoveu vida. Ele está falando sobre Jesus. No decorrer do texto, ele vai apresentar o Deus unigênito. Louvado seja Deus por isso. Aqui no texto de 2 Coríntios, o versículo 5 e o 6, o apóstolo Paulo vai dizer: porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês por causa de Cristo, por causa de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Para quê? Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. O Evangelho irradia conhecimento de Deus e revela a Cristo. Restaura o ser humano. Vamos ao texto que nós lemos hoje. O versículo 1 diz assim: por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Olha só o que ele destaca. Tendo este ministério. Paulo ainda defende o seu ministério, como ele fez lá no contraste entre a antiga e a nova aliança. Mas o ministério ele recebeu. E ele diz, segundo a misericórdia que nos foi dada. Não é algo baseado na capacidade humana, em méritos. Não tem a ver com autoestima, com sucesso humano.
mas o Senhor o deu. É alvo, ele, o apóstolo, é alvo da misericórdia divina. É como se ele dissesse, lá em Efésios 2, ele declara, entre delitos e pecados, o Senhor restaurou vida. Amém? É essa a questão. E por fim, ele fica claro que o pecado nos torna miseráveis. Você e eu precisamos de Deus, precisamos da luz do Evangelho, precisamos de restauração. Jesus Cristo, lá em João capítulo 8, versículos 23 e 24, ele declara que se não crer nele, em Jesus, o Deus unigênito, morrereis nos vossos pecados. Morte física já é certo. E a morte eterna, como resolver essa questão? Então, a esperança, qual? Crer no Senhor Jesus. Ter esse presente, a iluminação, para compreender o Evangelho. Baseado nisso, o apóstolo com ousadia diz, não desanimamos. Aleluia. O versículo 2, ele diz o seguinte, pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos à consciência de todos na presença de Deus. Ele diz, pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas. Há uma ênfase na responsabilidade humana. O Evangelho foi dado, está sendo ensinado, mas o ser humano, de posse dele, precisa ter responsabilidade. E ele diz, pela manifestação da verdade nos recomendamos. Ele pregava o Evangelho tal qual havia recebido do Senhor. E ele diz, nós nos recomendamos. A verdade está diante de vocês. O grande suporte dele era a verdade, que ele havia sido revelado e da qual ele era, digamos assim, cuidadoso. Ele era cuidadoso com ela. Isso ainda faz parte da resposta aos seus oponentes. Em 2 Coríntios, capítulo 2, vamos voltar um pouquinho, versículos 16 e 17, está colocado. Para com este cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é capaz de fazer essas coisas? Ninguém, por capacidade própria, ninguém. Mas o Senhor capacita. Aí ele vai colocar, porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Pelo contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. E diz, eu não negocio, eu sou honesto, eu trabalho com sinceridade. No grego a ideia, já falamos no vídeo anterior, a ideia é colocar o Evangelho por ele ensinado à luz do sol em pleno meio-dia para ser testado. Ele fala de transparência. A transparência, a sinceridade da parte dele diante de Deus. Aleluia. Mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, alguns não criam. Alguns se fiavam na sua sabedoria. Os falsos mestres. Alguns ainda estavam ligados à cultura pagã. Mas ele fala a respeito de si mesmo. Não há ambiguidade. Não há falta de franqueza da minha parte. Então, por que nem todos compreendem o Evangelho? Surge essa pergunta. O versículo 4, ele responde, 4:4.
nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E de Satanás, aqui chamado de o Deus desta era, o Deus desse século. Ele cegou o entendimento dos descrentes. Algumas versões dos incrédulos. Então, partimos do princípio, pela declaração de Paulo, da verdade, que a incredulidade é a abertura para que Satanás haja na vida daqueles que não creem no Evangelho, que continuam cegos para o Evangelho. Em João capítulo 12, versículo 31, Jesus já apontando para a cruz, ele diz que o príncipe deste mundo já estava julgado. João 12, 31. Então, como é com o aniversário, Satanás ainda continua exercendo poder sobre esse, porque ele é usurpador e porque há abertura por conta da incredulidade. Na era presente, nos nossos dias, o reino de Deus já está em ação. Jesus morreu na cruz, cravou o nosso pecado na cruz, venceu a morte, ressuscitou. O seu reino está implantado no coração de muitos, porém, a grande maioria não crê no Evangelho, tampouco no seu poder. Então, pensamentos, opiniões, máximas, impulsos, objetivos se acham comprometidos. Estão sujeitos à interferência do maligno e à abertura à incredulidade. Na era por vir, quando se cumprir todas as coisas e Jesus vier com grande poder e glória, ele há de exercer o seu poder e separar os seus daqueles que não lhe pertencem. Todas as coisas convergem para eles. Vamos ler Colossenses capítulo 1. Colossenses 1. Vamos ler do versículo 15 ao 22. Diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue na cruz, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Jesus tem a primazia de todas as coisas. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 5, em continuidade, está colocado: porque não pregamos a nós mesmos. O apóstolo Paulo lembra sua mensagem a Cristo centro, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como os servos de vocês por causa de Jesus. Está aqui. Não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor. Obediência. E ele diz: somos servos de vocês por causa de Cristo. É um engano, não é bíblico dizer que serve a Jesus, que entende o Evangelho e faz parte dele, e não estar na igreja. Porque servir a Jesus é servir ao Evangelho.
não é simplesmente adquirir informações sobre aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás. Não, mas compreender que o mal está em todo lugar, perdura, e que o Evangelho combate o mal. Servir a Jesus é ser servo dos irmãos, é ser servo no mundo, é evangelizar, é estar na igreja. Com que é o propósito? Na luta contra o mal. Em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, está colocado: porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, iluminou. Atos 26, o apóstolo Paulo dá testemunho sobre a sua conversão. Vamos ler esse texto. Atos 26. Versículo 13, diz assim: ao meu dia, ó rei, enquanto eu seguia pelo caminho, vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. 17. Vou livrar você do seu próprio povo, Jesus falando com ele, e dos gentios, para os quais eu envio. Ele foi chamado para o evangelho, iluminado e enviado para os gentios, para os quais eu o envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. É claro, herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pertenciam, estavam à mercê de Satanás, olhos vendados, o entendimento obscuro. Mas o Senhor, através do Evangelho, também pregado por Paulo, abriu o entendimento, tinha essa finalidade: converter, receber remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Olha aqui, pela fé. É preciso crer naquilo que Jesus fez. Dá vislumbres, parece que o apóstolo Paulo está pensando sobre o relato da criação. Ele recebeu a luz do Evangelho na estrada de Damasco. Talvez isso tenha feito refletir. Vamos ver Gênesis 1 a 3. O relato da criação. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus criou os céus e a terra. Porém, a terra era sem forma e vazia. Caos. Havia trevas. Mas o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Como que chocando a ideia de uma pomba pairando e chocando sobre as águas. Aí Deus falou: haja luz, e houve luz. Resplandeceu e começou a se organizar o ambiente. Houve vida, o ato criador. Deus falava e acontecia. Pois o apóstolo Paulo está, quem sabe, não trazendo à memória o relato de Gênesis. Porque quando Jesus falou com ele, resplandeceu a luz na estrada de Damasco,
houve uma conversão, ele mudou, houve um entendimento, as coisas foram esclarecidas, a sua vida foi restaurada e ele pôde enxergar o Cristo crucificado e ressurreto como Messias de Israel. Aquele em quem todas as coisas hão de convergir. E ele está já na presente era, através do Espírito, da sua palavra, dos seus ministros, os seus servos, promovendo vida, até que todas as coisas sejam, converjam para aquilo que ele determinou. Estamos aguardando. Vivemos um momento entre a primeira vinda de Cristo, o seu ministério, morte e ressurreição. 1 Coríntios 15 diz que Jesus é a primícia dos que dormem, o primeiro que ressuscitou. E a promessa da ressurreição na sua vida e a promessa da ressurreição dos seus na sua vinda em glória, quando todas as coisas serão restauradas e o pecado será extirpado, onde viveremos longe da presença do pecado. Mas o Evangelho está encoberto para a grande maioria das pessoas, porque eles não entendem, porque estão envolvidos com o mal. O Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos. O que podemos fazer? Tendo em vista que o Senhor revelou o seu Evangelho a nós, nos salvou, que o seu sangue purificador nos limpou e agora somos servos do Senhor, precisamos pregar o Evangelho, nos envolver na igreja, sermos servos obedientes, orar intercessores por aqueles que não conhecem, a fim de que o Senhor, na sua infinita misericórdia, assim como fez conosco, faça com eles, de modo que venham a crer no Evangelho. A dificuldade dos opositores de Paulo era a incredulidade. Eles não acreditavam, não recebiam o Evangelho por ele ensinado. Mas esse Evangelho, conforme ele mesmo diz, estava posto e fundamentado na verdade e era pregado na presença de Deus. O véu, voltando lá ao texto de Moisés, seria removido na hora que se convertesse. Pronto. Precisamos orar para que o véu seja removido também nos nossos dias. Vamos orar. Agradecer a Deus por tão grande salvação. Aleluia. Muito obrigada, Jesus, por tudo. Pela tua palavra, pelo teu grande amor, pela iluminação do teu Espírito Santo, porque as escamas caíram dos nossos olhos e agora vemos. Obrigada, Jesus, por tão grande salvação, pelo perdão de pecados. Senhor, muito obrigada pela liberdade de estar na tua presença. Muito obrigada, porque na tua presença o Deus desse século não nos alcança. Obrigada, Jesus, por isso. Senhor, tem misericórdia do mundo perdido. Visita quantas pessoas vivem envoltas em trevas, mortas em seus delitos e pecados. Que haja compreensão, que haja iluminação, que o poder do Deus desse século caia por terra e que o teu nome seja glorificado na vida de muitos. Nós somos gratos ao Senhor. Continua trabalhando. Nos usa como instrumentos, Senhor, e que sejamos, assim como o teu Filho, verdadeiros, transparentes na hora de ministrar a tua palavra. Nos ajuda e nos auxilia, Espírito Santo. No teu nome, amém. Deus abençoe. Até o próximo encontro. Amém.